Irmãos e irmãs, chegamos à sexta-feira dessa 12ª semana do Tempo Comum e mais uma vez aqui nos encontramos nesse dia para nos deixar iluminar pela Palavra de Deus, que hoje é de São Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Ouçamos a Palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no início do 8º capítulo de São Mateus e concluímos, portanto, o grande sermão da montanha, que consta nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho. Tanto que no início de hoje começa dizendo assim: quando Jesus desceu da montanha, ou seja, encerrou o discurso, encerrou aquela fase de grande anúncio, das grandes orientações para que seus discípulos, apóstolos, precisavam saber para poder viver. E agora Jesus começa a realizar o quê? Os sinais do reino. Jesus concretiza os sinais do reino. Ele anuncia, ele explica, ele apresenta e agora ele vai, vamos assim dizer, partir para a ação, né? Vai começar a tornar o reino realidade através das suas ações. E já começa no texto de hoje através de um encontro com um leproso. Lembrando que na época de Jesus, um leproso é uma pessoa que sofria, vamos assim dizer, de duas doenças ao mesmo tempo. Primeiro, a própria doença da pele. E naquela época, lepra, o que era considerado lepra, não era unicamente o sentido de lepra que temos hoje, como a hanseníase. Era qualquer outra enfermidade de pele que fosse visível, né, na pele da pessoa. Tudo era considerado como lepra. Então, era essa doença, né, vista, né, portanto, fisicamente falando. E a outra doença que o leproso vivia era da solidão. Porque um leproso era condenado a viver fora da cidade, fora dos muros da cidade, fora das aldeias, ou numa casa, né, um pouco mais afastada. Era uma pessoa proibida de andar no meio social, por causa do medo do contágio, aí a questão social, né? E também na visão religiosa da época, de ser considerada uma pessoa castigada por Deus, não poderia se misturar com os outros. Quem se aproximasse de um leproso, quem se deixasse tocar por um leproso, tornava-se impuro como um leproso era. Era a visão da sociedade, da religião da época. Por isso o leproso era marginalizado. Vivia verdadeiramente à margem da sociedade. E aqui a gente percebe no Evangelho que um leproso se aproxima de Jesus. Ele foi corajoso, ele foi audacioso. Ele não podia fazer isto. Mas com certeza ele viu em Jesus um sinal de esperança. Uma esperança reacendeu na vida dele quando ele ouviu falar sobre Jesus. Por isso foi ao encontro, sem medo. E em contrapartida, Jesus, sabendo de toda aquela concepção sócio-religiosa, não foge, deixa aquele homem se aproximar dele. Então Jesus também está rompendo barreiras sociais e religiosas. Tudo aquilo que leva à separação e à exclusão, Jesus já começa a nos mostrar com a sua atitude que isso não é de Deus. E esse leproso se coloca aos pés de Jesus, se prostra aos pés de Jesus,
um gesto que geralmente nós não fazemos, e chama Jesus de Senhor. Um gesto e uma palavra que demonstram que aquele leproso reconhecia em Jesus alguém maior do que ele, uma pessoa com uma certa autoridade. Por isso ele manifesta essa reverência a Jesus. Um gesto muito bonito que nós não devemos perder e precisamos resgatar muitas das vezes, né? Às vezes a gente cria uma ideia de que a gente é muito íntimo de Jesus e perdemos essa atitude reverencial, porque Ele é o nosso Deus e nosso Senhor. E Ele apresenta a este Senhor a sua necessidade. Se queres, tens o poder de purificar-me. Está pedindo a Jesus que seja curado das duas doenças, da pele e da solidão, fruto do isolamento que ele vivia. Olha a atitude deste homem que recorre a Jesus e entrega a ele suas necessidades. Atitude que nós devemos também fazer hoje em dia, principalmente em tempos de pandemia, com tantas sequelas que a pandemia tem trazido para nós. Precisamos ter essa atitude parecida com a deste homem. Depois Jesus estende a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Interessante, Jesus tocou aquele homem. Jesus sabia que não podia fazer isto, porque Jesus, na concepção da época, ficaria considerado como impuro. Mas Jesus não estava preocupado com o que os outros vão pensar dele. Jesus queria realmente concretizar o reino na vida daquele homem. Por isso tocou. E o gesto do toque, com a sua fala, eu quero, fica purificado, mostra que Jesus realiza as duas curas. Ele tocou, se aproximou dele, não excluiu, não isolou. Então começou a curar da solidão e depois a fala, curando-o da lepra. Realizado isto, aquele homem ficou curado e Jesus diz para aquele homem: não contes nada a ninguém, mas vá ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, e isso lhe servirá de testemunho. Por que Jesus pede isso para este homem agora curado? Porque, segundo o preceito religioso, qualquer pessoa que fosse curada teria que ser atestada pelo sacerdote. E assim, o sacerdote, verificando e atestando que aquele homem estava curado, aquele homem poderia voltar a se integrar na vida da sociedade e na vida da religião. Olha a atitude de Jesus que gera, inclusão. Então Jesus pede que esse homem curado vá e siga esse preceito, para que ele possa voltar a viver com dignidade no meio do povo. Olha como nosso Deus não exclui ninguém, irmãos e irmãs. E em contrapartida, o sacerdote, atestando que aquele homem estava curado, ele está atestando o quê? A autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Então, irmãos e irmãs, é um texto belíssimo para nós hoje, para que a gente possa estar sempre contando com a graça de Deus, recorrendo a Deus, levando as nossas necessidades a Deus, mas não só as nossas, as de todas as pessoas, para que Deus possa nos transformar, nos renovar, nos dar uma realidade nova de vida, para que a gente possa viver dignamente. Este é o desejo de Jesus, este é o sinal do reino. É assim que o reino começa a se concretizar com as ações de Jesus, é assim que cada discípulo e discípula de nosso Senhor deve fazer. Nós devemos pensar, enquanto igreja que somos, o que eu estou fazendo pelas pessoas sofridas, pelas pessoas marginalizadas, pelas pessoas excluídas da sociedade. Será que nós também estamos sendo uma religião que exclui, como a da época que Jesus tanto condenou? Então, precisamos rever nossas atitudes e ter essa atitude como a de Jesus. Precisamos concretizar o reino de Deus com a nossa vida e com as nossas ações. E aprendamos que no mundo tão sofrido como estamos vivendo, marcado também por tanto ódio e intolerância, que nós cristãos possamos aprender com Jesus, irmãos e irmãs, porque no meio do sofrimento, do ódio e da intolerância, muita gente está sendo discriminada, marginalizada, sofrida. Muita gente sofrendo pelo descaso dos governantes em função da pandemia, ou melhor, de alguns governantes, em função do não incentivo direto de combate à pandemia.
Muitas pessoas estão sendo vítimas do discurso, né, do racismo, de preconceito, de discriminação, também pela sua condição sexual, muita intolerância, muito ódio, muito homicídio, muito feminicídio, vidas sendo perdidas e famílias sofrendo com isso tudo. Como eu, como você, como nós estamos concretizando o reino neste meio. Fica para a nossa reflexão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.